terminamos VPN aí no nosso bloco anterior, e agora a gente vai falar de um conceito bem legal, bem básico, tá? É um conceito que te provê um pouco de segurança. Esse conteúdo a gente poderia ter dado tanto na aula de switches, né, quanto na aula de segurança. Como uma das maiores implicações de uma VLAN é na parte de segurança, a gente optou por inserir esse conteúdo aqui na aula de segurança. Como é que funciona uma VPN, uma VLAN, perdão? Uma VLAN é uma LAN virtual, que é basicamente o seguinte: a separação de portas físicas dos switches em agrupamentos virtuais. Como assim? Você tem um switch ligando diversas máquinas, mas essas máquinas podem ser divididas em LANs virtuais. Elas não precisam necessariamente fazer parte da mesma LAN. O que isso te proporciona? Gerenciamento do fluxo de dados, segurança da informação e redução do broadcast. Por quê? Pensa só, se você tivesse um switch só, digamos assim, para a sua universidade inteira, quando um pacote de broadcast, né, você tem um switch central que vai interconectando os demais. Se todas as máquinas fazem parte da mesma rede, quando você faz, né, o envio de um broadcast, olha o tamanho do broadcast que você ia criar na sua rede, né? Quando você subdivide essas máquinas em VLANs, você limita o tráfego de broadcast também. Então, você tem menos tráfego no total. Por que se criou VLANs, né, no começo? No começo, foi uma decisão mais por capacidade. Então, quando você tem um switch com muitas portas, lá 24 portas, o switch não dá conta de fazer o throughput se todas as portas começarem a ativar a transmissão juntas. Ele não vai dar conta de transmitir isso tudo. Então, o que o switch faz? Ele agrupa as máquinas em VLANs, né, e você tem vários tipos de agrupamentos em VLANs diferentes, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. E essas VLANs, né, separam o tráfego. Quando há um uso de capacidade já excessivo, o switch vai usar multiplexação por divisão de tempo, né, encaminhando conforme os slots de tempo forem ficando livres. Então, ele não vai fazer a transmissão simultânea, mas ele recebe o tráfego e vai encaminhar esse tráfego quando tiver a primeira porta disponível, né? Quando você tem VLAN, você diminui a chance de você ter um uso de capacidade do switch elevado ao máximo. Tudo bem? Qual a vantagem da VLAN? Primeira vantagem, você vai fazer uma segmentação da sua rede lógica, ao invés de física. Como assim, professor Rodrigo? Olha só, às vezes você tem que isolar um determinado tipo da sua rede. Digamos assim, a sua rede onde ficam os servidores de rede deve ficar, por questão de segurança, isolado da rede onde ficam os usuários. Tá? Mas, nem sempre você consegue fazer essa segmentação de forma física. Tá? Com a VLAN, você pode fazer essa segmentação de forma lógica. Tá? Você dizer para o switch, olha, essas máquinas aqui vão formar esse grupo de VLAN e essas máquinas aqui vão formar esse grupo de VLAN. Tá? Você separa sem ter que separar fisicamente as suas redes. Tudo bem? Lembrando, o tráfego de broadcast vai ser reduzido para aquela VLAN. Já dei o exemplo de um campus inteiro com só um switch central. Tá? Então você vai ter um domínio de broadcast para cada um. Tudo bem? Para cada VLAN. Você pode dinamicamente criar, destruir, gerenciar as VLANs que você tem, né, de forma dinâmica, configurando lá diretamente no seu switch. Então, você não tem a limitação física disso, você ganha em administração da sua rede. Tá? Você pode usar VLAN também para balancear o tráfego usado
por determinado grupo, né? E uma boa vantagem da VLAN, segurança, né? Com o uso de VLAN, você segmenta a comunicação que determinado tipo de máquina podem fazer. Então, você isola algumas máquinas, algum conjunto de máquinas. Você ganha em segurança da informação. Tá? Você tem VLAN, onde uma máquina, né, várias máquinas pertencentes a uma VLAN podem estar ligadas a suítes diferentes e dentro de um mesmo suíte você ter várias VLANs. Tudo bem? Não há essa limitação. Você pode ter essas diferenças, mas com um detalhe. Em um determinado momento, a porta do seu suíte vai estar sempre atribuída a uma determinada VLAN. Tá? Então, se você tem naquela porta ligada a um conjunto de máquinas, né, ligada a um outro suíte, com um conjunto de máquinas que pertencem a várias VLANs, aquela porta vai ficar, né, alterando a VLAN a que ela pertence conforme o tráfego for chegando. Tudo bem? Um detalhe importante. A existência de uma VLAN na sua rede não vai eliminar a necessidade de um roteador. O roteador vai continuar fazendo a filtragem do tráfego da rede WAN que chega na sua rede, né? Ele vai fazer o papel de gateway, né, que vai fazer o encaminhamento de informação em redes que ficam separadas. E para cada VLAN, você precisa ter um roteador ligado. Para quê? Como as redes são logicamente separadas, o roteador vai ter que dizer qual é o caminho que você precisa para chegar naquela VLAN. Tudo bem? Até aí tá mole, né? Quais são os tipos de ligação de uma VLAN? Você tem Access Link e Trunk Link, né? Access Link é quando você tem uma porta que é utilizada por uma determinada VLAN, uma link de acesso àquela VLAN. E o Trunk Link é quando você faz a ligação entre dois switches, para que você faça interconexão de várias LANs. Tudo bem? Tipos de configuração da sua VLAN. Primeiro deles, configuração estática. Né? O administrador vai lá e diz, olha, a minha VLAN vai ser configurada com esses parâmetros aqui, as máquinas que atendem a essas condições aqui pertencem a tal VLAN, as outras a essa VLAN, a máquina conectada a essa porta específica pertence a tal VLAN e assim sucessivamente. Na dinâmica, as portas têm a capacidade de aprender qual vai ser a VLAN a que ela pertence, tá? Baseado também em informações pré-cadastradas pelo administrador da rede. Tá? Aqui que ele vai fazer? Ele vai fazer uma aplicação que faz um mapeamento do endereço MAC daquela placa de rede para determinada VLAN. E você tem também o frame tagging na sua VLAN, que é o seguinte, ele permite que o encaminhamento de pacotes chegue até o destino. Né? Ele usa o 802.1q, que é um padrão lá da família 802, para marcar aquele frame, para que ele possa, né, navegar entre os switches até que ele chegue à máquina de destino dele utilizando uma VLAN. Aqui, um exemplo clássico, olha só, eu tenho em cada switch várias máquinas pertencentes a VLANs diferentes. Tudo bem? A VLAN, só para lembrar, nesse desenho aí, é para você recordar o quê? VLAN é separação lógica e não separação física. Você vê, no segundo switch aqui, ó, mostrar ele aqui para vocês darem uma olhada. Nesse switch, você tem máquinas de duas VLANs diferentes. Tá vendo? Na VLAN 2 e na VLAN 3. Máquinas que estão fisicamente ligadas ao mesmo equipamento de rede, ao mesmo switch, mas que estão logicamente separadas em VLANs distintas. Ok? Tipos de VLAN.
Vamos lá, VLAN de camada 1, que é o que a gente chama de VLAN física. Como é que você vai dividir VLAN física? Você vai dizer qual é a porta do switch que pertence a tal VLAN. Então você vai dizer, olha, porta 5 pertence a VLAN 1, e assim sucessivamente. Você vai fazer a mudança especificamente por porta, tá? O que vai acontecer? Ele parte do princípio que os computadores mais próximos sempre estarão em portas, né, próximas no seu switch lá. Mas isso não é muito efetivo, né, pessoal? É um approach tradicional, mas não é um approach que funciona muito bem, ok? Aí você tem o que a gente chama de VLAN de camada 2, que ele vai usar o endereçamento MAC da máquina para formar o grupo de VLANs que você quer, né? Então, independente da porta onde o seu nó da rede se interconectou, o endereço MAC é que vai dizer a qual VLAN aquela máquina pertence, né? Você já tem um pouco mais de facilidade de gerenciamento do que a VLAN de porta 1, né? Mas o que acontece? Quando a gente tem redes que são sempre baseadas em IP, né? A maioria dos casos das nossas redes hoje é baseada em IP, o approach mais efetivo vai ser a VLAN de camada 3. Então, mesma coisa da que a gente chama de VLAN de camada 2, né? Só que em vez do endereçamento MAC, aqui o endereço IP é que vai ser a base da formação das VLANs. Então aqui sim eu ganho gerenciamento da rede. Eu digo o seguinte, olha, toda máquina que tem IP com esse tipo de IP aqui vai pertencer a essa VLAN. Tudo bem? E aí eu ganho gerenciamento, eu ganho segurança e eu ganho performance da minha rede. Tá legal? Um outro tipo de VLAN que tem surgido também é VLAN usando camada de transporte. Então, ele vai usar informações dos cabeçalhos TCP e UDP, né? Qual é a porta, qual é o destino, para quê? Para fazer a segmentação de VLANs. Então, você pode ter, por exemplo, uma VLAN formada pelos seus servidores HTTP, né? Se o seu servidor HTTP lá está com a porta 80, ele percebe aqui e vai te inserir na VLAN de servidores web. Você vai comunicar com os demais servidores web, vai pertencer àquela VLAN. Tudo bem? Para as VLANs funcionarem corretamente, você tem o VTP, tá? Que é o VLAN Trunking Protocol. O que ele faz? Quando você tem uma VLAN que está configurada em vários switches diferentes, esses switches precisam conversar entre eles para que a configuração em uma determinada VLAN seja aplicada corretamente a todos os switches que compõem, né, aquela VLAN. Quando você está usando o VTP, você tem alguns modos de configuração. Você vai ter o switch, que é o switch considerado server, e o client. Isso é, o server é o que é utilizado para efetuar as alterações em uma determinada VLAN. Os clientes vão receber essas informações. Isso é, quando uma configuração de uma determinada VLAN for alterada, o server vai comunicar com eles para que eles tenham a informação de que aquela VLAN mudou. Tá? O modo transparente é quando você tem um switch que aplica só localmente as alterações a uma determinada VLAN. Tá? Ele não recebe as alterações de configuração de um outro switch. E aqui, o modo de configuração padrão é sempre o modo server. Então, aqui você tem que tomar um cuidado quando você for colocar um switch novo na rede, você configura para modo cliente, né, para que ele possa escutar as informações das demais VLANs. Pessoal, esse é o último bloco de explicações. Como vocês viram aí, o próximo já é de exercícios. Então, no próximo bloco a gente se vê para
fazer os exercícios de fixação. Tudo bem?